Pronto, gente, começou a gravar, então vamos começar, tá? Antes da gente iniciar, é, eu vou aproveitar esse tema da aula de hoje para a gente falar um pouquinho dos temas que nós trabalhamos de maneira presencial, tá ok? Lá no Google Classroom, eu vou deixar o material de revisão desses primeiros dias que nós tivemos lá no começo do ano, tá? Quem quiser olhar é rapidinho, são alguns slides, tá ok? E eles são rápidos, né, são fáceis de olhar, não são longos, tá ok? E ajudam a lembrar um pouquinho o que a gente trabalhou. E, aproveitando o tema de hoje, como vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre a informação não verbal, tá ok? E aí, a partir do texto que nós vamos trabalhar, aí eu vou resgatando alguns desses conteúdos, tá ok? Que a gente já viu. O que a gente tem que lembrar dessa disciplina? Que nós estamos vendo a disciplina de inglês, que é o que a gente chama de inglês instrumental, alguns chamam de inglês aplicado, alguns chamam de inglês para fins específicos, tem vários nomes, mas o objetivo é o mesmo, tá? Que é ler e interpretar textos, né, em língua inglesa, tá ok? Principalmente, né, textos escritos, e lá no final da disciplina, a gente tentar fazer isso com a logística, né, que é a área de vocês, tá ok? Então, a gente vê uma parte mais geral sobre textos diferentes, né, de outros temas, e no final a gente coloca uns textos de logística, tá ok? Que é para você, depois, de fato, tentar comprovar se você consegue ler um texto, né, da sua área, né, da área de logística, e consegue, de fato, compreender, entender as informações que estão ali, tá ok? Nós temos uma primeira barreira, que é justamente o idioma. Não é? A língua inglesa, nesse caso, ela acaba sendo uma barreira, porque é uma língua que não é a nossa língua, né? É outra língua. E aí a gente vai trabalhando justamente as estratégias e as técnicas de leitura para tentar, né, driblar esse problema, né? Driblar essa questão da língua. Por quê? Toda língua, né, trabalha com textos, né, o português nós temos textos, em inglês nós temos textos, então existe aí, né, alguma coisa em comum nos textos que circulam em todas as línguas, né, independente de ser português ou inglês, isso sempre vai existir, tá certo? Então a gente pega essas características que existem em comum para poder nos ajudar a interpretar alguns textos, né, e conseguir algumas informações a partir daquele texto. Então, lá no comecinho do ano, o que a gente começou vendo? A gente começou na primeira unidade a trabalhar com gêneros textuais, ok? Por que nós trabalhamos com gêneros textuais? Porque todo texto ele se organiza através de um gênero textual, tá ok? E a gente também só conversa, né, só dialoga, se comunica através de gêneros textuais. Por exemplo, nesse momento agora, está estabelecido um gênero textual, que é uma aula, ok? Aqui é uma aula. Então, por ser uma aula, né, existem coisas que eu posso falar, existem coisas que eu posso dizer, existem coisas que eu não posso dizer, né? Existem ações, atividades, né? Uma série de coisas que nós podemos fazer aqui nesse momento da aula, que é um gênero textual, né? Se você manda uma mensagem para alguém no celular, é outro gênero textual. Se você escreve uma carta, é outro gênero. Ou seja, a gente não consegue fugir dos gêneros textuais. Eles estão aí em todo momento, tá? E eles podem ser variados. Podem ser escritos, podem ser orais, né? Falados, né? Podem ser gestuais também, eles vão variando bastante dentro da língua, tá ok? Então a gente sempre trabalha com gênero textual porque todo texto tem um gênero, certo? E toda ação de comunicação pressupõe um gênero, ou seja, para toda situação de comunicação tem que existir um gênero para poder a gente se organizar em sociedade, ok? Depois que a gente trabalhou essa parte dos gêneros, nós seguimos trabalhando com a parte de leitura, ok? Por quê? Por mais que existam vários gêneros textuais, né, por mais que existam inúmeros gêneros textuais, nós vamos organizá-los, né, de algumas formas, ok? A gente, como eu falei, podemos organizá-los de maneira oral, por exemplo, e a gente pode organizar também de maneira escrita, né? Então, nesse sentido, nós temos objetivos. Então, por exemplo, se eu quero
entrar em contato com alguém de maneira mais rápida, né? Se eu quero pegar uma informação de maneira mais rápida. Então, existem gêneros que eu vou escolhendo dependendo dos meus objetivos. Por exemplo, cada um de vocês aqui tem um objetivo. Quando você vai ler um texto, quando você vai fazer um trabalho, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você tem um objetivo, você quer alcançar alguma coisa. Do mesmo jeito é a leitura, tá? Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura, eu tenho que ter um objetivo. Eu não posso começar a ler um texto sem saber por que que eu estou lendo aquele texto, entendeu? Por exemplo, estou morrendo de dor de cabeça, então eu vou ler uma bula de remédio. Mas por que que eu estou lendo a bula, entendeu? O que que eu estou procurando naquela bula? Quantas gotas eu tenho que tomar do remédio? Eu já sei que eu tenho que tomar 30 gotas, eu quero ver os efeitos colaterais, né? Será que ele me dá um efeito colateral? Enfim, sou uma mulher, estou grávida, será que eu posso tomar um remédio? Ou seja, cada pessoa tem um objetivo, certo? Quando você vai ler um texto, você tem que ter esse objetivo. Se você não tem esse objetivo claro, você provavelmente vai se perder na leitura, porque você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que você quer e nem sabe para onde você está indo com o texto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar, né? Saber qual é o gênero do texto, saber qual é o seu objetivo, né? Por que que você está lendo aquele texto, né? O que é que você quer daquele texto? Será que eu quero todas as informações do texto? Será que eu quero só uma, duas informações, né? Por exemplo, se eu pensar uma lista de telefone do meu celular, né? Tem números e nomes de A a Z, né? E aí eu quero ligar para todo mundo que está ali, né? Então, assim, se eu não tiver o objetivo de encontrar um número, uma pessoa, eu vou ficar perdido na agenda telefônica. Então, eu quero ligar para uma pessoa que está na letra K. Então, eu vou direto na letra K. Então, não tem para que eu perder tempo com a letra A, a letra B, a letra C. Isso é um texto simples, né? Que é uma agenda de telefone, é eletrônico, né? Fácil de achar. Mas isso acontece também com outros textos, né? Textos que estão escritos aí no papel. Isso também pode acontecer. Então, se você não sabe o que você quer, para onde você está indo, provavelmente você vai se perder no texto com muita facilidade. Então, precisa da gente trabalhar o gênero, e precisa a gente trabalhar também o nosso objetivo. Por exemplo, você está resolvendo um exercício, né, de uma disciplina. Qual é o seu objetivo, entendeu? Qual é o objetivo da questão? A questão está pedindo o quê? Então, é isso que você tem que observar. Você não pode ler um texto, né? Vou ler um texto aqui da primeira linha até a última linha. Beleza, é uma possibilidade, né? Você pode ler, você pode entender dessa forma. Mas existem outras formas de leitura, né? Outras estratégias, outras técnicas, que é justamente isso que a disciplina vai trabalhar, ok? Então, nós trabalhamos os gêneros, trabalhamos sobre o objetivo de leitura, né, os objetivos, né, a compreensão, né, de acordo com o nosso objetivo, tá ok? E aí a gente começou já a entrar em algumas estratégias. Falamos mais ou menos de 3 ou 4 estratégias, tá ok? Essas estratégias, elas já são para a parte de leitura mesmo, quando a gente começa a ler o texto. A primeira delas que eu falei com vocês foram os cognatos. Não sei se vocês lembram dessa palavra, cognato, que basicamente é, são duas palavras que se parecem ou são iguais, né, quando você compara duas línguas, né? Então, por exemplo, por que que espanhol, para nós brasileiros, né, tem alguns aspectos mais fáceis do que o inglês, né? A escrita, a pronúncia, justamente porque o inglês, o português e o espanhol são línguas que têm muitos cognatos, né? São aí quase, se eu não me engano, 80% do português se parece com o espanhol. Então, para nós brasileiros, né, o espanhol ele acaba sendo mais fácil por causa da quantidade de cognatos, quantidade de palavras parecidas, certo? Então, comparando o inglês e o português, nós também temos esses cognatos, só que esses cognatos não são tantos, né, quanto no espanhol, mas nós temos aí mais ou menos uns 40% do inglês parecendo com o português, tá? Isso para a gente vai nos ajudar muito, principalmente na leitura, porque a pronúncia de fato é diferente, né? A pronúncia do português para o inglês é muito distante, são pronúncias bem diferentes. Mas a escrita, em algumas palavras, não é, né, não muda tanto, tá? A gente vai, inclusive, ver isso aí durante os textos. E é a primeira estratégia, ou seja, quando você pega um texto em inglês, qual é a primeira coisa que você vai olhar? As palavras que você conhece. Ou seja, as palavras parecidas com o português, né? É a primeira coisa que você vai fazer.
né? Porque o seu cérebro automaticamente ele vai reconhecer essas palavras, né? Ele vai olhar para aquilo ali e ele vai se sentir familiarizado. Então é natural que você procure primeiro as palavras que você já conhece. E essas palavras que você já conhece, muitas delas são parecidas com o português, né? Mesmo que você nunca tenha visto a palavra, você consegue saber o que é que ela significa, tá? Então a gente vai ver também essas partezinhas durante o texto, ok? Depois de falar dos cognatos, eu falei com vocês sobre o conhecimento prévio. E o conhecimento prévio é uma estratégia também de leitura, e ela não é só uma estratégia de leitura do inglês, ela é uma estratégia de leitura para qualquer texto, tá? E para qualquer língua. Ou seja, quando eu vou ler um texto, qualquer texto que seja, eu sempre tenho que ativar o meu conhecimento prévio. Não tem como eu fugir disso, tá? Ou seja, se eu for ler um texto, eu tenho que ativar o meu conhecimento sobre a língua. Eu tenho que ativar o meu conhecimento sobre as letras, sobre as palavras, sobre as frases, né? Como é que o texto está organizado, como é que o texto está escrito. Tudo isso aí é conhecimento prévio, né? Por exemplo, você já tem esse conhecimento. Você entrou no curso de logística, mas ninguém ensinou você a ler, ninguém ensinou você a escrever. Esse conhecimento você já tem, né? Você é um conhecimento prévio, né? É um conhecimento anterior. E esse conhecimento anterior, ele vai ser também recrutado, né? Ele vai ser pedido, tá? E esse conhecimento prévio, ele não é só um conhecimento relacionado aos estudos. Ele é um conhecimento que a gente chama um conhecimento de vida, um conhecimento cultural, tá? Então, nesse sentido, você precisa ser uma pessoa rodada, né? No bom sentido, né? Se quiser ser rodado no mau sentido, também pode, não tem problema não. Mas aqui, no bom sentido, é no sentido de que você tenha conhecimento sobre muitas coisas na vida, sobre política, sobre história, sobre economia, sobre sociedade, sobre meio ambiente, sobre uma infinidade de assuntos, tá? Ou seja, você precisa ser expert em tudo? Não, você não precisa ser expert, até porque é impossível, não tem como você ser especialista em todos os assuntos, em todos os temas, mas você tem que ser uma pessoa atualizada. Você tem que saber o que está acontecendo no Brasil, tem que saber o que está acontecendo no mundo, na política, na economia, na saúde, na educação, enfim, em todos os temas. Como é que eu faço isso? Cada pessoa faz de uma maneira diferente, né? Algumas estudam bastante, outras gostam de se manter informadas, né, através de jornais, noticiários, redes sociais, né? E outras pessoas aprendem conversando com outras pessoas, né? Conversando com amigos, conversando com parentes. E aí você vai desenvolvendo, né, esse conhecimento prévio que em algum momento esse conhecimento vai ser cobrado de você, né? Vai ser necessário que você traga esse conhecimento para poder você interpretar a língua, né? Interpretar os fenômenos de comunicação, seja do texto escrito, seja do texto oral. Então, por exemplo, se você, às vezes você está lendo um texto de logística, né, sobre importação ou sobre exportação, sobre determinados produtos, enfim, sobre taxas, sobre alguma coisa, e naquele momento pode ser, né, requerido de você, pode ser pedido de você um conhecimento, né, um conhecimento que não está no texto, está fora do texto. Então, por isso a necessidade de você estar sempre conectado, aprendendo, lendo, se informando, é uma necessidade que hoje, no nosso mundo, ela é primordial e ela é essencial por conta da globalização, né? Ah, o que está acontecendo na China? O que está acontecendo no Japão? É uma exigência, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo nesses outros lugares também, mesmo que eu esteja no interior de Pernambuco, enfim, onde eu estiver, essas coisas, né, elas vão chegar para a gente em algum momento, tá? Por conta da globalização. O inglês, né, por exemplo, chegou até a gente por causa da globalização, né? Na cultura, na política, na economia, nos estudos, né, na educação, o inglês está aí em todo lugar por conta da globalização, né? Então, veja que não tem como você fugir, né? Você não tem como mais você fugir dessa questão, né, globalizada, e logo você precisa ser uma pessoa informada. E aí é onde vai entrar o conhecimento prévio, ok? Se eu aprendo uma outra língua, né, uma segunda língua, então as minhas chances de conhecer o mundo, ela vai ser, né, duplicada. Se eu tinha a chance de entender o mundo só através do português, agora eu tenho a chance de entender o mundo através do inglês. Então eu tenho agora duas línguas
Tem duas possibilidades, né? Os estudos mostram que quando você aprende outra língua, de fato, você se transforma em outra pessoa, né? O seu cérebro pensa diferente, você se organiza no mundo de forma diferente, né? Você pensa mais rápido, você, né, pensa de maneira mais precisa. É um exercício para o cérebro, né? Um exercício muito valioso, né? É muito importante. Então, mesmo que eu não saiba inglês, né, 100% comunicar, mas se eu sei ler inglês, traduzir, interpretar, já é um passo bastante importante, né? Já é um passo bastante decisivo para o idioma, tá? Então, o conhecimento que eu tenho do português, tanto aqui na disciplina quanto fora da disciplina, esse conhecimento vai ser requerido, ele vai ser pedido, tá? Então, algumas coisas são fáceis, né? Por exemplo, as letras são as mesmas letras, português e inglês são as mesmas letras, né? Algumas palavras são muito parecidas, são muito semelhantes. O que tem no inglês que tem no português? Basicamente, quase tudo, né? No português tem educação, tem política, economia, história. No inglês também tem política, tem economia, tem história, tem tudo. Ou seja, as pessoas ao redor do mundo, elas falam sobre as mesmas coisas, só que elas falam de forma diferente, né? Então, os temas que nós vamos trabalhar nos textos são os temas que nós também podemos trabalhar em português, tá? A diferença é porque vai estar em inglês, mas são as mesmas coisas, né? O norte-americano, o inglês, o australiano, seja lá quem fale outra língua, faz tudo que nós fazemos, né? Toma banho, almoça, janta, dorme, né? Vai para festa, bebe, conversa, casa, tem filho. Ou seja, o mundo basicamente é o mesmo para todo mundo, né? Quase, digamos assim, mas a forma de interpretá-lo depende da língua, né? Que cada língua aí vai ser diferente. Mas esse conhecimento sempre vai, né, ser pedido de vocês, ok? Partindo dessa parte saindo do conhecimento prévio, a gente trabalhou por último, foi a última coisa que a gente trabalhou, foram duas estratégias, né, de leitura chamada skimming e scanning. Quando vocês estiverem fazendo o curso lá da plataforma, né, que eu coloquei, inclusive acho que vocês já viram, né, que eu coloquei lá o link para vocês acessarem o curso que vocês têm que fazer. Quem não estava ontem na aula, depois conversa aí com o pessoal para saber como é que faz, tá? Tem que fazer um curso lá daquele link que eu deixei. Aquele link que eu deixei, vocês vão encontrar, né, no curso, essa partezinha do skimming, do scanning, que eu falei para vocês, no começo das aulas, né, lá no começo do ano, que são duas estratégias de leitura que nós já fazemos em português. A diferença é porque nós vamos fazê-la também em inglês, tá? O que é o skimming e o que é o scanning, né? O skimming, que nós vimos lá no comecinho do ano, é aquela leitura que a gente chama de leitura geral, ou seja, é uma leitura rápida, só para você saber, né, o que está acontecendo ali, ou que texto é aquele. Por exemplo, se você chega em um local, primeira coisa que você faz é uma leitura geral do local. Você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para os lados, vai olhar se aquele local é um local bom, é um local ruim, se é perigoso ou não é perigoso. Isso aí você faz todos os dias, né? Todos os dias da sua vida você faz, né? Saber se esse local tá, enfim, dá para eu ficar aqui ou não dá para eu ficar aqui, né? Isso é o skimming que a gente faz todos os dias na nossa vida, né? Em todos os locais, tá? Quando a gente traz o skimming para o texto escrito, né, o que é o skimming? É você olhar o texto rapidamente para saber o tema do texto e saber se aquele tema me interessa ou não. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Google, né, coloquei lá no Google uma pesquisa. Aparece 1 milhão de resultados, não tem como você ler todos os resultados que aparecem, né? Então, o que é que você vai lendo? Você vai escolhendo, né? Você vai fazendo uma escolha. Você olha o link, aí você abre o link, aí o site abre para você, não é? E aí você dá uma olhada no título, você dá uma olhada nas fotos, nas imagens, e aí você vê, né, mais ou menos sobre o que é que o texto está tratando e se aquele texto interessa a você ou não. Por exemplo, se você está procurando um texto sobre meio ambiente, né? E aí você abre um texto e lá tem uma foto de Neymar, tem uma foto de um jogador de futebol, então provavelmente você elimina o texto, porque ali acho que não vai sair nada de meio ambiente, né? É um texto sobre esporte, né? Ou é um texto sobre sonegação de impostos, né? É alguma coisa do tipo. Então, nesse caso aí, você vai ter uma estratégia que é o skimming,
né? Ou seja, você acabou de aplicar o skimming, ou seja, não, esse texto aqui não é o que eu estou procurando, não, né? Por exemplo, você vai na biblioteca do IF, aí você está procurando um livro específico, né? Então, você vai passando lá na área que você quer, né? Na estante, e aí você vai vendo, né? Pela capa do livro, por exemplo, você consegue ver se o tema é o tema que você está procurando ou não, né? Todas essas informações a gente sempre utiliza para fazer o skimming, certo? É muito, muito comum no dia a dia. A gente faz isso em português, a gente faz isso em inglês também, tá? Aí a gente vai juntando as estratégias, beleza? A gente vai juntando os cognatos, vai juntando o conhecimento prévio, vai juntando o skimming, né? Vai juntando os gêneros textuais, a gente vai juntando tudo isso e aí a gente vai melhorando na interpretação, tá? É meio que uma escada, né? Vai vendo uma coisa, depois outra, mas no final a gente usa tudo de uma vez, né? Ou algumas estratégias combinadas, ok? A outra que nós falamos foi o scanning, que vem do verbo scan. O scan, se a gente traduzir para o português, é o verbo escanear, não é? Então, o que é o escanear, né? Se é que vem justamente do inglês, né? Um verbo do inglês que vem justamente da impressora, né? A impressora, o que ela faz quando ela escaneia, né? Ela olha o documento, a foto, seja lá o que for que ela está escaneando, ela olha de cima a baixo, não é? Então, ela faz uma cópia exata, igual, mas o scanner, ele passa pelo documento de cima a baixo. É basicamente isso que você vai fazer com o texto, né? O que você vai fazer com o texto? Você vai olhar o texto de cima a baixo, procurando alguma coisa que você quer. Por exemplo, você está lendo um texto sobre exportação brasileira, né? O Brasil exporta muito carne, exporta muita soja, exporta muita coisa, né? Eu quero saber, por exemplo, só a taxa de importação, né? Quanto é a taxa de importação de tal produto? É só isso que eu quero do texto, né? Então, eu preciso ler o texto inteiro? É óbvio que não, né? Você vai aplicar o scanning, ou seja, você vai olhar o texto de maneira muito rápida, de cima a baixo, até olhar e onde seu olho bater, né, na informação que você está procurando. A gente usa o scanning muito em português, né? Quando a gente está na lista telefônica do celular, né? Ou do WhatsApp. Por exemplo, quero entrar em contato com alguém, né, daquela lista, eu não vou ler a lista toda. Eu só vou ler, né, a letra, né, ou o nome exato da pessoa que eu estou procurando. Então, ou eu digito lá em cima, né, na barra de procurar o nome da pessoa, ou eu vou baixando as letras até chegar na letra que eu quero, né? Então, eu quero na letra F. Então, eu vou descer na letra F e vou procurar os nomes na letra F. Isso é o scanning, né? Você faz isso todo dia, basicamente. Por exemplo, quando você vai procurar uma palavra no dicionário, né? É scanning também, porque você vai direto na letra, né, que você está procurando, para depois você ir direto na palavra que você quer. Então, vejam que são estratégias que nós já usamos em português, a diferença é porque agora a gente vai tentar usá-las em inglês, né? Mas em português a gente já usa, né, com muita facilidade, tá? A gente vai tentar transpor. E hoje, o que eu trouxe para vocês, que é o que vocês estão vendo aí na tela, é a parte de informação não verbal, tá ok? Todo mundo tá vendo a tela, não tá, pessoal? Confirma aí para mim, por favor. Sim, Pronto. Então, eu vou trazendo aqui, né, esse material, que ele é um material da rede federal, tá? Alguns IFs no Brasil, eles ofertam cursos de inglês online, né? E aí eles costumam produzir material e colocar na internet, né, à disposição de quem quer estudar, quem quer fazer o curso online, tá? Então, esse aqui eu vou até colocar lá depois, se vocês quiserem, mas é uma apostila grande. Aí eu posso colocar lá quais são as páginas que nós trabalhamos, tá? Porque senão você vai ver tudo, é muito grande. Então, hoje a gente vai trabalhar com a informação que a gente chama de informação não verbal, tá ok? O que que é essa informação não verbal? Primeiro a gente vai dividir o verbal e o não verbal, tá ok? A gente fala de informação verbal, geralmente, quando nós estamos tratando das palavras da língua, tá?
As palavras da língua, as letras, os nomes, o que está escrito, ou o que está pronunciado, né, oralmente, né, verbalmente, tá? É aí que vem a informação verbal. Mas nem tudo na língua é verbal. Existem algumas coisas na língua que é não verbal, ou seja, que não tem palavras, né, não tem nenhuma letra, não tem uma frase, mas mesmo assim você consegue se comunicar. Por exemplo, se você imaginar as placas de trânsito, algumas, né, não todas, né, algumas. Por exemplo, as placas de trânsito, algumas delas não têm nenhuma letra, né? Não tem nenhuma palavra, elas só têm ou um símbolo, né? Ou um desenho, ou uma imagem, e mesmo assim ela funciona como comunicação, você entende, né? Se você olhar para o semáforo, por exemplo, né? As três cores do semáforo, você entende perfeitamente, né? Não precisa ter o nome pare, não precisa ter o nome siga, né? Não precisa ter o nome atenção. Cada cor indica, né, qual é a ação e você não precisa de palavra nenhuma, né? Então, a gente está cercado de informações não verbais, né? Por exemplo, olha para a cara do colega, né? Olha para a cara de alguém, você sabe se aquela pessoa está gostando da situação, se ela não está gostando, se ela está confortável ou desconfortável, se ela está bem de saúde ou se ela está mal de saúde. Ou seja, só em olhar para o rosto, né, das pessoas, a gente consegue, né, ler e entender essa informação mesmo que a pessoa não diga nada, né? Que ela não faça nada, a gente consegue. Porque a língua, a linguagem, ela não é só o que está escrito no papel e não é só o que a gente fala, né? Mas entram também essas outras informações que a gente chama justamente de informação não verbal, tá ok? Ele pede aqui para a gente ler esse texto. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou baixar mais. O texto é esse, tá? Aparece aí para vocês quando eu sublinho assim, quando eu coloco destacado em azul? Sim. Sim? Todo mundo tá vendo ou tá pequeno demais? Por mim tá de boa, mas eu não sou todo mundo, né, Ricardo? É, tem que falar, Por pessoal, porque agora nesse por mim momento eu também não tá. vou. Oi? Por mim também tá. Por mim também tá. Tá, né? Se tiver pequeno, fala, gente, porque agora eu não consigo mais ver vocês, né? Porque eu tô olhando o material, eu tô em outra janela, né? Tô em outra aba. Aí eu não consigo mais ver nada, nem vocês, nem o chat, né? Então, se tiver algum problema, vocês falam, viu? Eu marquei aí o texto, é um texto curto, tá? Ele é bem pequenininho, só são duas linhas, mas ele vai mostrar para a gente o poder da informação não verbal, como ela é importante, tá? Então, o texto está em inglês, obviamente, né? Aí tem aí, ó, no iniciozinho, Hyderabad, Hyderabad, Saturday, July 7, 2007. The Times of India, it's big, it's spectacular, it's unique. LH, Lenco Hills. A World Within, call 040-3049-9999. Pronto, esse é o texto, tá? É um texto que aparentemente não tem emoção nenhuma, né? Ele não traz grandes coisas, né, para a gente, né? Então, quando você vê esse texto assim, né, duas linhas, você nem consegue dar muita credibilidade, ok? Então, vamos recuperar as estratégias que nós já falamos, tá? Por exemplo, cognatos, você tem aí alguns cognatos, né? Por exemplo, a palavra Índia, né, que é o nome do país, não é isso? A palavra spectacular, né, que é espetacular. Na segunda linha, você tem a palavra unique, né, que significa único, tá? Depois você tem os números aí, né? O número zero, né, que é um cognato. E aí são todas palavras parecidas, tá? Com o português, que são os cognatos. Mas existem palavras aí que não são cognatos e mesmo assim você conhece, né? Por exemplo, Saturday, na primeira linha, né? Saturday, né? Não é cognato, né? Mas é um dia da semana, provavelmente você conhece, né? Sábado. July, que também não é cognato, mas é um mês, né? É o mês de julho. Seven, que é o número 7, né? Você não, né, aliás, não parece com português, né? Sete e seven são duas palavras bem diferentes. Não parece com português, mas mesmo assim você conhece. O que é que você está fazendo agora?
justamente aplicando as estratégias. Você está pegando os cognatos, juntando com palavras que você já conhece, e tentar juntar e formar um sentido, né? E formar um significado. Então, essas seriam as primeiras estratégias que você vai empregando, entendeu? Quando você vê ali o nome Índia, isso, né, faz com que seu cérebro ative outra estratégia, que é o conhecimento prévio. Ou seja, o que que é a Índia, né? Eu tenho que saber o que que é a Índia. Ou seja, eu que sou o leitor do texto, eu tenho que saber que a Índia é um país, tá? O texto vai me dizer isso? Não vai. Isso aí você já traz com você, né? É um conhecimento prévio, entendeu? Por isso que eu disse ainda há pouco que esse conhecimento prévio toda hora vai ser preciso, toda hora ele vai ser requisitado, tá? Então, nenhum texto que você vai ler, seja inglês, seja português, seja lá que texto for, ele não vai estar te dando todas as informações, né? Índia, a Índia é um país, o texto não vai dizer isso, né? Você já tem que trazer com você essas informações. Por isso a necessidade de você estar sempre estudando, lendo, conhecendo, tá? Depois tem mais palavras, né, que não são parecidas com português, mas você entende, por exemplo, big, né, que é grande. Então, o que é que eu tenho aí na primeira linha que eu consigo entender? Esse primeiro nome, né, que eu até enganchei para pronunciar, né, Hyderabad, agora já saiu com mais facilidade, né, Hyderabad, que eu não sei o que que é, né, então pula para o próximo. Sábado, né, Saturday, July é julho, e seven é sete, certo? Então, o que é que eu tenho aí? Sábado, né, e aí eu tenho dia 7 de julho, ok? Na sequência tem mais números, 2007, que é 2007, certo? O que que é isso aí? Sábado, 7 de julho de 2007. É uma data, não é? É uma data. Ou seja, eu tenho que saber o que é uma data, né? Em português nós temos as datas, em inglês nós também temos. É um conhecimento prévio, tá? The Times of India seria aí os tempos da Índia, ok? Depois nós temos é grande, it's big. Depois nós temos it's spectacular, né? É espetacular. E depois nós temos it's unique, ou seja, é único. Então tá falando de alguma coisa, né? Que é grande, que é espetacular e que é única. Por que que eu sei que é uma coisa? Porque ele está usando o pronome it, tá vendo? Antes da palavra big, você tem it's big. Esse it é um pronome que em inglês só pode se referir a objetos, só pode se referir a coisas. Então é alguma coisa grande, alguma coisa espetacular e alguma coisa única, tá? Tanto pode ser feminino ou masculino, porque o inglês também não tem, né, o gênero muito marcado como no português. Então, tudo isso aí, gente, que nós vimos até agora, são as pistas que o texto me dá, tá ok? E eu tenho que ser capaz de pegar essas pistas para interpretar. Por exemplo, a presença do it. It's big, it's spectacular, it's unique. A presença desse it, o texto já está dizendo para mim que é uma coisa, que não é uma pessoa que é grande, que é espetacular. É uma coisa, é um objeto, é algo. Quem está me dizendo isso aí é o texto. Então, eu tenho que pegar essas estratégias, né, que o texto me dá para eu poder ajudar e começar na interpretação, né? Índia, que é o país, né, com conhecimento prévio. Então, o texto ele está me dando as informações para que eu vou, né, para que eu consiga ir prosseguindo na interpretação, né? Os números organizados em forma de datas, né? Tudo isso aí são as informações que o texto está me ajudando. Eu tenho que agora, né, contribuir, né, com a minha interpretação e tentar, né, entender o texto, tá? Depois você tem LH. Esse LH já tem o que significa na frente, tá vendo? Ó, Lincoln Hills. São nomes próprios. O Lincoln é um nome próprio. Hills, em inglês, são as montanhas, os montes, né, as colinas, qualquer coisa que seja alto, no sentido, né, de geográfico, né, como as montanhas, né, as colinas, enfim. Tudo isso aí, geralmente, eles chamam de hill, tá? É muito comum para se falar de localização, né? Localizado na parte mais alta, mais em cima, nas colinas, nas montanhas, por exemplo, tá?
Elenco é um nome próprio, né? Então, provavelmente pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser algum local específico, ok? Depois tem a world within, significa assim, um mundo interior. Então, você já sabe que é uma coisa grande, que é uma coisa espetacular. Depois ele diz que é um mundo interior. Então, realmente é grande, né? Porque ele diz que é um mundo interior. Ou seja, imagine um mundo, né? Coisa muito grande, é o mundo. E aí ele diz que essa coisa é como um mundo também, né? Um mundo interior. Depois ele tem uma sequência de vários números. O que é que vocês acham que é esse monte de número aí? Os primeiros eram as datas, né? Me digam aí para mim o que é que vocês acham que é esse monte de número aí na sequência. Cri, cri, cri. O que é que vocês acham, gente, que é esse monte de número aí? Os primeiros lá eram as datas, né? Sábado, 7 de julho, e depois 0403, 04999999. O número de telefone seria? Isso, número de telefone. Então veja, né, que o texto ele não vai dizer, olha, agora eu vou colocar aqui um número de telefone, né? Ele não vai dizer isso para você. Nenhum texto vai dizer isso para você, tá? Ele simplesmente vai colocar a informação e a maneira que a informação está colocada, né, que ela é organizada, vai fazer você, né, chegar a essa conclusão. Veja que você está conversando com o texto a todo momento. O texto, gente, ele está conversando com vocês. Ele está desesperado para ser entendido, né? Ele está desesperado para ser interpretado. Ele está lá chorando, esperando alguém que interprete ele. Quem é esse alguém? É você. Você é o super-herói do texto, né? Você não vai deixar ele sozinho, você não vai deixar ele abandonado. Você tem que dar um sentido para ele, ok? Então ele está a todo momento te jogando pistas, né? Ele está a todo momento te jogando um passo a passo. Agora cabe a você fazer esse passo a passo. Claro, em português vai ser mais fácil, porque é a nossa língua, né? Mas mesmo estando em inglês, veja que a gente consegue recuperar essas informações, não é? Então, mesmo que eu não tivesse aqui com vocês, certeza que se vocês lessem aí essas duas linhas, que é um texto, viu? Um texto não precisa ser um texto de 30 linhas, não, né? Uma palavra pode ser um texto, né? Uma linha pode ser um texto, tá? Então, mesmo assim, né, mesmo que eu não estivesse aqui dando apoio e tal, você conseguiria entender algumas coisas desse texto. Não tudo, mas conseguiria entender algumas coisas, tá? Então, a letra A pergunta aqui, ó. Qual é o tipo de texto? Você acha que é uma ficção, que é uma reportagem ou que é um texto publicitário? E aí, me digam o que é que vocês acham. Então, publicitário. Publicitário, né? Você gostou dessa publicidade? Tá bacana. Então, assim, se é uma publicidade, tá querendo vender alguma coisa, né? E aí, você compraria essa coisa? Tem que ser uma coisa bem chamativa também, né, cara? Isso, não tá faltando alguma coisa, não tá? Porque se é uma publicidade, cadê o produto? Cadê a coisa? Cadê? Tá faltando alguma coisa aí, entendeu? Ou Uma seja, imagem, né? isso, exatamente, a imagem. Porque o que que eu estou trabalhando? Informação não verbal. Cadê a informação não verbal desse texto? Entendeu? Vou vender um carro, né? Por exemplo, a empresa lá, a fabricante fez um novo modelo, né, para o ano que vem, 2021. Ela vai para a televisão e ela não leva o carro, ela só leva um homem falando, ou a mulher falando, né? Coloca o garoto propaganda, ou coloca a garota lá, propaganda, e tome-lhe palavra, né? Bota para falar, fala, 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 e não mostra o carro. E aí, quem que vai comprar isso? Entendeu? Então, veja o poder que a informação não verbal ela tem. Ela tem um poder muito grande para o texto, né? É tanto que não existe, tem texto que não pode existir sem a imagem, sem a foto, sem o vídeo, né? Entendeu? E o que que esse texto vai significar para a gente, então? Ele tem um significado, só que não é um significado tão forte, né? É um pouco fraco, né? Então, eu estou mostrando para vocês que se vocês se deparam com um texto e esse texto tem uma imagem, você tem que parar para interpretar a imagem, porque a gente está vendo agora, nesse momento, que essa imagem é extremamente importante, né? Então, se ela é importante, quando eu vejo um texto com imagem,
Por que que eu não vou ler a imagem, entendeu? Por que que eu vou passar logo a página? Ah, essa página aqui só tem foto, vou passar. Não, né? A gente está vendo agora como é importante, né, ter uma imagem ali, beleza? Então, qual é o assunto do texto? Se é um texto publicitário, né, nós vimos que ele está tentando vender alguma coisa, né? Então, beleza, você conseguiu ver aí o que será? Que coisa é essa? Você imagina alguma coisa? Porque ele disse que é grande, é espetacular, é único, né? É um mundo. Mas e aí, o que é que você acha que é? Porque não tem foto, né? Não tem imagem, não tem nada. Consegue imaginar alguma coisa que esteja sendo vendida aí? Não consegue? Imaginação tá fraca, tá pouca? Não? Então vamos para a próxima. Letra C. Que cidade e país o texto se refere? O país a gente encontrou com facilidade, né? Que é a Índia. E a cidade, né, é justamente aí alguma palavrinha que você não conhece, porque ela não é muito comum, né? Que é justamente a primeira palavra, né? Hyderabad, que é uma cidade da Índia, tá? Se você colocar aí no Google, você vai ver onde é que ela é. E aí nós temos a cidade e o país, né? O país é mais fácil, a cidade você ia ter que procurar. Aí aqui, gente, vai entrar outra estratégia que depois nós vamos falar, tá certo? Que é como é que a gente faz para identificar essas palavras que a gente não consegue, né? Por exemplo, a gente identificou os números, a gente identificou o nome do país, a gente identificou que era uma coisa, né, uma coisa grande, espetacular, mas a gente não conseguiu identificar todas as palavras. Então aí vai entrar o dicionário e o tradutor, que nós vamos falar sobre eles depois, tá? Vamos falar mais para frente. Só que adiantando, dicionário e tradutor a gente só usa em último lugar, tá? A gente vai primeiro utilizar tudo que o texto nos dá, né, tudo que o texto nos, né, nos ajuda. Quando não tiver jeito, de jeito nenhum, aí a gente vai tentar traduzir e procurar aquela palavra, ok? Então a cidade é o Hyderabad, é a primeira, né? E o país é a Índia, beleza? Qual é a data do texto? Nós também vimos sem dificuldade, né? Que foi dia 7 de julho, que era um sábado, de 2007. Nós também identificamos essa data, tá ok? Qual é o número de telefone presente no texto? Também identificamos, né? 040304 e depois tinha uma sequência de 5 números 9, não é? Também não foi difícil, ok? Com que objetivo uma pessoa interessada no assunto ligaria para esse número? Como a gente ainda não sabe o que que é, né? Que objeto é esse, a gente sabe que é um texto publicitário, estão tentando vender alguma coisa. Mas, assim, o objetivo para eu ligar provavelmente é porque eu queira comprar, né? Tem interesse em comprar ou tem interesse, né, em saber o preço, né? Ou então você, como na loja, né? Você diz, não, estou dando só uma olhadinha, né? Não vai comprar, não tem compromisso nenhum. No telefone é diferente, né? Porque você não vai ligar para dizer, não, estou dando só uma ligadinha, né? Se for presencialmente, você diz, estou dando só uma olhadinha. Mas aqui não tem como. Então, provavelmente, se alguém ligar, é porque tem o interesse, de fato, né, em adquirir o produto aí, essa coisa que está sendo anunciada, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês, né, o texto original. E aí a gente vai responder as mesmas perguntas, tá? Deixa eu colocar aqui, está muito grande. Conseguem ver aí? Está cortado, né? Bom, é o mesmo texto, tá? Só que agora tem a imagem. É um edifício que estão É o mesmo. vendendo, Isso, estão vendendo ou aí ou edifício, um condomínio, isso, ou salas, né? Salas do condomínio, quartos, enfim, não sei. Depende aí dos detalhes, né? Mas veja o impacto que a imagem tem agora, né? Veja que o texto é o mesmo texto que está lá em cima. Tá vendo em cima do prédio, ó, tem It's big, it's spectacular, it's unique.
né? Você está vendo que tudo que estava lá em cima está agora aqui no texto, né? Lincoln Hills na frente. Tem umas partes que vocês não estão vendo, porque quando eu colocou o zoom ficou ruim, né? Mas aí tem o número de telefone, tem a data, tudo aquilo que a gente viu está aqui. Mas olha o impacto, né, que isso tem, diferente do texto lá em cima, né, que é um texto mais sem graça, né? Aqui sim tem um impacto maior. Então, o que que essa atividade mostra? Ela mostra a importância da informação não verbal, ou seja, a importância, né, da linguagem verbal, das palavras, né, das frases, elas virem acompanhadas, né, também de imagens, certo? De textos imagéticos, né? Figuras, desenhos, né, ou então fotos, né? Enfim. Isso vale para qualquer texto, né? Só que lembre que nem todo texto precisa, nem todo texto vai ter imagens, mas alguns textos precisam muito. Por exemplo, o texto publicitário precisa, né? Agora eu já tenho uma ideia, né? Olhando para a imagem, eu sei que de fato é grande, né? Alto, ó, em comparação com os outros prédios, né? Sei que é espetacular e eu sei que ele é único. Agora eu sei porque tem a imagem, né? E aí, além disso, outra coisa que nós não vamos trabalhar, mas que eu quero só chamar a atenção de vocês, é justamente a organização. Por exemplo, para montar um texto desse, né? Como é que eu faço a organização do texto, entendeu? Onde é que eu coloco as palavras, né? Tem a foto, tem a imagem. Onde que eu coloco as palavras? Mais em cima, mais embaixo, né? Na esquerda, na direita. Quais as cores que eu vou usar, né? Cores mais claras, mais escuras. Tudo isso faz parte da construção do texto, né? Então, quem trabalha com publicidade, quem trabalha com propaganda, né? Que trabalha com jornalismo, são coisas, né? Que eles têm que se preocupar, né? Como é que eles constroem um texto que vai circular na sociedade, né? Que vai circular para o público, entendeu? Então, isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ser preciso que a gente construa um texto com imagem, ou que a gente tenha que ler e interpretar um texto com imagem, né? Ler e interpretar é mais comum, construir depende aí da sua função, né? Mas, por exemplo, se você está fazendo logística, né? Se você vai trabalhar em um local, né? Talvez peçam para você fazer um inventário, né? Talvez peça para você fotografar o estoque, né? Talvez peça para você fazer um gráfico, né? De entrada e saída de material, não sei, né? As possibilidades são muitas. E tudo isso aí vai envolver figura, vai envolver imagem, vai envolver foto, desenho. Então, essa parte é extremamente importante. Para o inglês, o que é que isso nos ajuda, né? Muito, porque já ouviram aquele ditado que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, não é isso? Então, nesse caso aí, o que é que você vai ter? Um apoio para te ajudar a interpretar o texto, né? Veja que agora o texto ele é bem mais fácil, né? Ele é mais palpável de entender do que a primeira versão, né? Porque agora eu tenho imagem, eu tenho um apoio, eu tenho algo que vai me ajudar a vencer essa barreira que é o inglês, né? Então, se eu for responder as perguntas, né? Conseguimos responder com mais facilidade, né? Qual é o tipo de texto? É um texto publicitário? Qual é o assunto do texto, né? Está vendendo aí um prédio ou partes do prédio, né? Talvez está vendendo as salas, né? Alugando, né? Depende. Que cidade e país? Aí nós já vimos lá no texto. Aqui não dá para ver porque borrou um pouquinho, né? Mas lá no texto já tinha, né? A cidade e o país. A data também, né? Já tínhamos visto. O número de telefone também está aí na imagem, é porque está distorcida, né, por causa do zoom, não é? E com o objetivo que alguém, né, ligaria para esse número, de fato, para comprar ou para se informar do preço, né? Se fosse só para olhar, só para ver, passava em frente, né? E daria uma olhadinha, certo? Gente, conseguiram entender? Por enquanto, né? Ficou, por Eu enquanto. deixei para vocês, vou deixar na verdade, essa aula lá no Google Classroom, certo? Junto com o exercício, já está feito o exercício, vou depois colocar lá. São duas questõezinhas para ver se vocês de fato pegaram isso que eu acabei de falar aqui, né, para vocês, tá? Sobre a importância da imagem, né, da informação não verbal, tá? E como é que ela nos ajuda no inglês, especificamente, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas agora, eu deixo aberto para vocês, tá? Se não tiver dúvida, aí a gente encerra.
que é que vocês me dizem? Eu não aguento mais falar não, Ricardo. Deixa o pessoal falar aí também. Quem não aguenta mais falar sou eu, que estou desde 6 da manhã pendurado nesse computador. Agora é a vez de vocês. Se não quiserem, não tiverem tímidos, né, tiverem com vergonha, aí também vocês podem deixar os comentários lá no Google Classroom, certo? Pode deixar alguma dúvida, pode colocar alguma coisa lá se não entendeu, se não estiver entendendo, tá ok? Mas era interessante agora, né, que é a hora que as ideias estão aí fervilhando, beleza? Não tem? Então, se não tem, eu vou encerrando aqui, tá, gente? Eu vou colocar